por merecimento nós não estaríamos aqui. É aquilo que a palavra do Senhor nos diz, é pela graça do Senhor, pelo mistério revelado, é Cristo em cada um de nós. Tudo aquilo que nós passamos traz esse preparo sobre as nossas vidas e mostra a natureza, por exemplo, aqui do chamado de Moisés, que por mais que ele não recebeu, que por mais que ele não entendeu, mas foi Deus fazendo aquilo na vida dele, dando ele o entendimento de que tudo aquilo que ele viveu foi para que ele chegasse até o momento onde ele chegou. Quando nós falamos aqui sobre a importância do chamado, o comentarista ele diz aqui: o povo, ao invés de optar pela perpetuação de seu nome, Moisés preferiu interceder pelo povo, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado dentre todos os povos. Moisés, ele se apresenta diante do povo, ele mostra ali para o povo de que ele era aquele que estaria ali sendo guiado por Deus para levar o povo para fora do Egito, fora da servidão. Mas enquanto ele está lá no deserto, Moisés entende que o líder, independente das experiências que ele venha ter, independente do tempo de liderança que ele venha ter, nós estamos completamente na dependência de Deus. E por Moisés entender que ele estava completamente na dependência de Deus, é que ele vai viver aquilo que nós não vemos ninguém no Antigo Testamento vivendo. Nós vemos, é claro, Cristo, né, a pessoa do próprio Deus no Novo Testamento, mas na Antiga Aliança nós não vemos ninguém vivendo aquilo que Moisés viveu. Aquele relacionamento pessoal com Deus. De ponto do Senhor falar: eu converso com Moisés face a face, como alguém conversa com o seu amigo. É claro, ali com todo o respeito, né, com toda a reverência, porque Moisés estava diante de Deus, mas é Deus que dá esse testemunho. Eu falo com Moisés face a face. Moisés subia ali no monte, e o tempo que fosse necessário for, 80 dias, ele ficava lá e tendo aquela experiência com o Senhor, tendo aquele momento ali com Deus, Deus dando a ele instruções, ao ponto do pecado de todo o povo chegar diante de Deus, e Deus falar: ok, eu não vou mais com esse povo. Moisés, esse povo aí é seu, esse povo rebelde, esse povo que não sabe reconhecer nada do que acontece, o povo que, por mais que tenha um maná, o povo que é aquecido durante a noite, o povo que tem a sombra durante o dia, mas o povo que sente saudade do chicote, o povo que sente saudade da cebola, o povo que sente saudade daquela humilhação, esse povo é seu, Moisés. E Moisés chegar ali e falar: o que, Senhor, isso não pode acontecer, porque se o Senhor nos deixar aqui e a gente morrer nesse lugar, as pessoas vão falar: o quê? Que o Senhor nos tirou de lá para poder morrer aqui. Se o Senhor não for conosco, não faz sentido algum, nós não vamos sair deste lugar. E Moisés sabia que eles estavam indo para um lugar que Deus havia os instruído para ir, e que Deus ele não voltaria a sua palavra atrás. Que por mais que pela falha daqueles que lá estavam, mas Deus ele cumpriria o seu propósito, por mais que fosse na vida de um povo menor. Porque o número que sai, que foi nascido lá no Egito, que sai de lá, passava de milhões de pessoas. Mas só entram em Canaã aqueles que nasceram durante a travessia ali do deserto, com exceção, é claro, de Josué e Caleb, que já haviam nascido no Egito. Toda aquela geração que saiu do Egito, eles morrem no deserto. E quem entra é Josué, Caleb e aqueles que nasceram durante a travessia do deserto, mostrando que, por mais que tenha um propósito divino sobre as nossas vidas, por mais que Deus ele nos chamou para algo, para viver algo, cabe a cada um de nós, como disse aqui o comentarista nessa lição, de que nós precisamos
precisamos nos preparar. Quando ele diz, é Deus quem escolhe o líder, mas cabe ele se preparar para exercer a sua vocação com excelência. Nós recebemos um propósito do Senhor sobre as nossas vidas, nós recebemos uma palavra de Deus sobre cada um de nós, mas ouvir essa palavra e cruzar os braços e não fazer nada, isso não vai nos levar ao ponto que Deus ele quer. Porque quando o Senhor ele vai preparando os seus apóstolos, ele fala o que? Agora vocês vão de 2 em 2 e aquilo que eu ensinei vocês vão fazer. Os caras ficavam ali, abismados. Senhor, como é interessante, como isso é grandioso, porque até os demônios, eles se submetem. Quando a gente chega lá, que expulsa os demônios, aquela coisa acontece, até os demônios submetem ao seu nome. E o Senhor fala que não é por causa disso que vocês devem se gloriar, mas é por ter um nome escrito nos céus, mostrando que existe aqueles que se colocam na condição de ser usados por Deus, diante de toda aquela bagagem, de todo aquele aprendizado que nós temos, e existe aqueles que receberam a palavra, que ouviram as instruções, mas que vacilaram em algum momento das suas vidas, que não se dedicaram naquilo que receberam, e quando chegam diante de uma situação, vão falar o que? Satanás, ou espírito imundo, eu vou te expulsar, eu te repreendo, em nome de Paulo. Aí Satanás vai fazer o que? Paulo eu sei quem é, mas e você, quem você é? E desce ali neles o chicote, o sarrafo desce neles, mostrando que todos nós estamos vivendo no propósito do Senhor, chamados por Ele agora, para poder ser seu discípulo, ser suas testemunhas, de pregar a palavra do Senhor, de mostrar a esse mundo. Mas se no período em que nós estamos aqui, se nós não observarmos e não aplicarmos isso nas nossas vidas, é como alguém já disse recentemente, não sei se foi o pastor Eduardo, se foi o pastor Taylor, de que vai crescer deficiente. É alguém que vai estar numa condição, por exemplo, a pessoa aceitou Jesus. O líder, o pastor, viu nele, quando coloca ali, né, como o Senhor diz, colocar os olhos sobre o rebanho, viu que naquela pessoa havia uma aptidão, havia um chamado de Deus, um propósito do Senhor para que ele fosse chamado para ser um obreiro. Vai começar ali um cooperador, como nos diz a palavra, esse sendo provado, ele é aprovado, dando bom testemunho, sendo alguém de exemplo, vai ser um diácono. Como diácono ele serve bem, ela serve bem, vai ser uma missionária, vai ser um presbítero, e assim vai galgando essas posições diante de Deus, até chegar ao ponto em que durante todo o seu preparo, ele vai ocupar, ou ela vai ocupar, a posição de ser pastor. Se esse obreiro, se essa obreira, durante aquele momento em que o seu líder percebeu que ele tinha condições de ocupar aquela posição que ele estava ocupando, mas se interiormente ele não fazia aquilo de fato para o Senhor, quando ele estiver na posição, por exemplo, vou te entregar aqui essa congregação, ou eu vou te entregar aqui essa posição aqui para você ocupar. A pessoa que cresceu ali, por mais que tenha o propósito de Deus na vida dele, mas quando ele não entende que a função dele é servir, ele vai olhar e vai dizer o quê? O meu pastor já está ultrapassado. Porque se Deus me colocou aqui para poder também ser um pastor, então não preciso mais dele. Vai ter um grupinho ali que vai junto com ele nas coisas que ele fala, nas oposições que ele levanta. Mas ter escola dominical, não precisa ter escola dominical não, já tem culto durante a semana. Para que escola dominical? A gente pode usar o tempo da escola dominical para poder ir para a praia, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo outro, e sempre vai ter um grupo que vai olhar, não, isso é verdade, não precisa ter disso não, a gente já tem um culto, já tem os ensinamentos, né? Culto de doutrina, culto de ensinamento, culto durante a semana, então não precisa disso. E esse ele vai fazer o quê? Ele divide o rebanho do Senhor,
Porque ele entendeu, não, agora se eu sou pastor, eu posso pastorear, eu posso liderar. Mas foi para isso que Deus ele formou? Para ser um opositor? Para ser alguém que divide? Porque existe o tempo em que ele foi chamado, que ele foi preparado, e que ele mostrava ser uma pessoa que de fato ele não era, porque o pastor não é onisciente. O pastor está vendo aquilo que está sendo mostrado, mas que em algum momento alguém vai mostrar de fato quem é. Existem outros que se colocam aqui, ó, o que o Senhor, o que o pastor mandar, eu estou fazendo. Se for para ir para tal lugar, eu vou. Se for para fazer aquilo, eu faço. O nosso pastor mesmo já deu vários testemunhos de estar numa igreja aqui em Cariacica, e o pastor falou: pastor, você pode levar o pregador em casa? Posso. Onde é que é? É lá em Goiás, é lá no Mato Grosso, imagine. Aí é ali, no carro, que eu não sei nem quais eram as condições, mas imagine você pegar aqui e lá, atravessar o país, praticamente chegar lá na fronteira, para poder levar o pregador em casa, e está ali, está servindo. Como o nosso pastor, muitas das vezes ele fala: vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo outro. Algumas vezes a gente falha, porque existe um momento que infelizmente a gente vai falhar, mas tudo isso vai nos fortalecendo, tudo isso vai nos preparando. Hoje eu dou graças a Deus, eu glorifico ao Senhor pelo lugar que Deus me permitiu estar. Porque assim como alguns dos irmãos, também foi liberada uma palavra sobre a minha vida. Já há algum tempo eu entendo aquilo que Deus ele me chamou para ser. E Deus me dando esse entendimento, Ele vai articulando, Ele vai preparando as coisas para que amanhã eu faça aquilo que Ele me chamou para ser. Então não precisa eu ter pressa para queimar etapa. Igual recentemente, né, o presbítero David me perguntou: irmão, aquele irmão lá, ele é pastor mesmo? Porque por mais que alguém tenha aquela vontade, não, eu estou aqui, mas eu quero ser pastor. Hoje eu sou presbítero, não quero chegar a ser pastor. Se a minha igreja não está vendo isso no início, meu pastor, então eu vou para algum lugar que vai ver. Se eu estou aqui e o pastor ainda não me chamou, aí chega alguém e fala: Varão, se você chegar lá na minha igreja, lá você vai ser o vice-presidente, tá? E a pessoa, né, não, eu quero. E quando vai, por mais que é levantado, mas ele não viveu, ele não aprendeu, ele não foi formado para isso. Ele queimou as etapas, porque ele achou que a posição de pastor é de estar ali sendo servido. E aqui na nossa igreja nós aprendemos muito com o nosso pastor, que é muito ao contrário disso. Quantas das vezes a gente entra ali no escritório para poder servir, porque nós vamos ouvir os problemas das pessoas e nós vamos ajudar a dar uma solução. Ao invés de chegar e falar: não, ó, você errou, agora você vai morrer. Você errou, a sentença de Deus é essa: inferno. Você vai inaugurar o lago de fogo e enxofre. Muito ao contrário disso. As pessoas chegam com seus problemas, chegam ali com seus deslizes, com as suas falhas, ou até mesmo não falhou, mas está na iminência de cometer alguma falha, e o Senhor nos coloca ali na posição de servir. Por isso que eu digo, eu dou muito graças a Deus por isso, porque existem tantas igrejas que muitos pastores não têm a experiência que nós temos. Muitos pastores com o dobro, com o triplo da idade que o pastor Tylon tem, muito mais velho do que o nosso pastor Eduardo, mas que não sabe, que não tem a bagagem, que não tem as instruções para resolver muitos problemas que aparecem ali. De chegar ao ponto de, por exemplo, nós conhecemos aqui um caso de um irmão que cometeu um pecado, né, adulterou com a irmã, chegou na igreja, o pastor olhou para ele e falou assim: irmão, você está disciplinado eternamente. O cara cometeu um pecado, a irmã cometeu um pecado, mas olha o jugo que ele colocou sobre o irmão. Irmão, a sua disciplina é até o fim da sua vida. Diante de uma situação que hoje nós temos experiência de como resolver, o nosso pastor tem nos dado essa bagagem, tem nos dado essa oportunidade de crescimento, que se fosse qualquer um de nós saberíamos como instruir, porque algumas vezes ele nos permite estar lá, mesmo sem a presença dele, e ali nós aconselhamos algumas pessoas, mas existem outras pessoas que queimaram a etapa. Existem algumas pessoas que não observaram as instruções que eram dadas,
e que quando estão na posição ali de liderar não sabe o que fazer, e ele mata o rebanho que está sobre ele. Olha o que acontece com Moisés. Ele estava ali liderando o povo, e o Senhor fala com, eu entendo ali o Senhor falando através de Jetro, seu sogro, falando que Moisés, você está liderando esse povo, mas não faz sentido você ficar o dia inteiro ouvindo esses problemas. E é briga porque um pegou ali a coberta, o travesseiro do outro, porque um pegou a prata do outro, porque um olhou para a mulher do outro. Moisés, o que você precisa fazer não é ficar ali julgando, examinando cada caso. O que você precisa fazer é trazer uma lei. O que você precisa fazer é trazer ordens, porque as pessoas automaticamente vão ser freadas por ela. Porque se não existe lei, vai ter o que? Desordem. Cada um vai fazer o que quer. Eles estão no meio do deserto. No meio do deserto não tem lei. Não tinha algo estabelecido. Moisés recebe aquilo através de Deus e passa para o povo. Jetro fala: Moisés, não faz sentido você sozinho ficar julgando todos esses casos. Você vai olhar dentre o povo, aqueles que têm aptidão, aqueles que têm testemunho, aqueles que têm condições de fazer aquilo que você faz no aconselhamento. Você vai fazer 100, 50, 10, você vai dividir o povo entre essas pessoas, desde aquele que tem mais aptidão, aquele que tem menos, mas que alivie essa carga que está sobre você. E é isso que nós vemos acontecendo até o dia de hoje na obra do Senhor, porque o pastor é aquele que cuida do rebanho, é aquele que cuida das ovelhas, mas é aquele que vai delegando as funções, que olha no meio do povo, olha no meio do rebanho, aqueles que têm chamado, aqueles que têm ali condição de liderar também, e vai dando a esses a oportunidade assim para fazer. E hoje nós que estamos nessa posição de obreiros da casa do Senhor, nós precisamos aprender com isso, para que amanhã depois, quando a gente estiver liderando uma igreja, liderando o rebanho, nós olharmos no meio daqueles que estão conosco e vemos também na vida desses o propósito de Deus para acontecer. Porque às vezes existem pessoas que estão lá, mas como o pastor presidente não tem a visão, não aprendeu a discernir, ele vai ser o cara que vai cantar, que vai pregar, que vai mexer no som, vai mexer na câmera, na hora da oferta ele colhe a oferta, dando os anúncios no meio da igreja, que se tem alguém ali para apresentar, ele apresenta, se tem alguém para orar, ele que ora, e os irmãos ficam olhando ali, chama um obreiro aqui, chama outro obreiro ali, mas tudo que tem para fazer ele que faz, não dá oportunidade nem para os camaradas errar, nem para dizer que pelo menos teve a chance. Existem igrejas, eu estava olhando um dia desse, que existem igrejas com muito mais membros do que a nossa igreja, de que tem uns camaradas que os caras já estão idosos, mas que não tem a oportunidade que nós temos aqui, que não tem a oportunidade de crescimento que nós temos aqui, que não recebem as mesmas instruções que nós recebemos. Aí tem alguém que fica assim: mas eu não quero ser pastor, hoje eu sou aqui um diácono, hoje eu sou um membro, não faz sentido eu ficar sentado 1h30 ouvindo sobre liderança, sendo que eu não quero liderar nada. Aí chega um momento em que você teve a oportunidade de aprender, não aprende, e que isso vai ser cobrado de você e não faz, não vai saber fazer. Aí o que Deus faz? Deus olha para você, viu que você podia fazer e não fez. A obra de Deus não para, Deus ele levanta outra pessoa para fazer aquilo que você tinha que ter feito. Deus olha para Moisés, quando Moisés diz e fala: Senhor, eu não posso fazer. E Deus diz: você vai fazer, mas você não vai fazer sozinho. Você vai ter Arão, que vai ser, você vai ser como Deus, para Arão. Eu vou falar para você, você vai falar para Arão. Tudo aquilo que você instruir Arão vai fazer, e isso vai ser levado adiante. Ele chega diante do povo:
Jetro percebe aquilo ali, porque isso é a visão de um pastor. Porque Jetro também era pastor. E assim como nós vimos várias vezes acontecendo, que tinha o pastor, e ali no pastor tinha os seus assistentes, aqueles que cuidavam ali das suas ovelhas. Era uma estratégia de guerra dos romanos com centuriões, cada centurião tinha ali a sua guarda, né, no caso de 100 soldados. Tinha aqueles que coordenavam um número maior, como por exemplo uma legião de 1000 soldados, e até passava de 1000 soldados. Mas cabe a cada um de nós entender que hoje eu estou na condição de ser liderado, então eu vou aprender com o meu líder. Mas vai chegar no momento em que Deus vai cobrar isso de mim, para que eu coloque em prática tudo aquilo que eu aprendi, ao ponto de, por exemplo, estar lá Jesus com seus apóstolos, eles rejeitavam todos aqueles que não faziam parte do povo de Israel, como por exemplo os samaritanos. João fica ali, vai registrando tudo aquilo que acontece. Jesus, ele opera aquele milagre ali, né, da salvação na vida da mulher samaritana, ali em Samaria com aquelas pessoas, até chegar ao ponto depois de estar Pedro exercendo aquele papel de liderança entre os apóstolos de Jesus, embora ele não soubesse aquilo que Deus iria fazer na vida dele, mas assim ele fez, porque ele entendeu que tudo aquilo que ele viveu foi Deus preparando ele para aquele momento. Jesus, ele não chamou os 12 de uma única vez, ele foi chamando aos poucos, mas desde o primeiro milagre que Jesus realizou lá, de transformar a água em vinho, até o momento da crucificação de Jesus, Pedro foi o primeiro que estava, os outros foram chegando depois, mas pelo menos Pedro, André, Tiago e João estavam lá com Jesus, e os outros foram chegando. Ele vai aprendendo, ele vai errando, mas ele vai entendendo de que existe ali algo de Deus, até chegar ao ponto em que Deus coloca ele sobre os outros apóstolos. O Senhor dá a ele aquela visão, né, sobre a família lá de Cornélio, a família de Cornélio. Ele chega até lá com alguns dos apóstolos, ele prega para Cornélio, para sua família. Eles recebem ali o batismo do Espírito Santo, e aquilo que tudo quanto Deus havia preparado ele para fazer, ele vê na prática acontecendo. Que Deus, né, que Jesus havia falado ali, que eles iriam pregar em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Até aqueles que eram romanos, até aqueles que eram de outros lugares se converteriam ao Senhor, nos mostrando que hoje, cada um de nós que somos obreiros, estamos em uma posição, mas vai chegar um momento em que tudo aquilo que nós estamos aprendendo, nós deveremos colocar isso em prática. Mas, até isso acontecer, cada um de nós precisamos estar nessa dependência do Senhor. Cada um de nós precisamos olhar e entender que tudo o que acontece tem um propósito de Deus sobre as nossas vidas. Que não é agora que nós exercemos algum papel de liderança, que nós vamos poder fazer aquilo que quiser. Porque estava ali Moisés, juntamente com o povo, aborrecido pelos seus pecados, aborrecido por tudo aquilo que o povo fazia. O Senhor fala com ele: Moisés, toca agora nessa rocha. Moisés, ele tomado pela ira, ele vai bater ali com toda a ira naquela pedra, e isso vai determinar agora que ele não participasse daquilo que os outros participaram, que era pisar, que era entrar nas terras de Canaã. O Senhor permite que ele chegue, vamos dizer, né, até ali a borda, até ali a travessia, a fronteira ali. O Senhor permite com que ele veja e fala: você não vai entrar lá. Que por mais que ele foi o escolhido de Deus, que por mais que tinha um propósito de Deus sobre a vida dele, que por mais que tinha um chamado de Deus na vida dele, mas a dependência, a liderança maior é de Deus. E nós não podemos fazer aquilo que nós vamos querer. Não é porque hoje nós estamos aqui que o rebanho é nosso, que o povo é nosso, mas isso é de Deus. E cabe a cada um de nós atender isso que pertence a Deus. Ao ponto do Senhor falar: ó, você não vai entrar, mas você vai preparar alguém para entrar. E quem é que o Senhor prepara?
Josué, que já é o tema da próxima lição, que aprendeu, que foi crescendo, que foi ouvindo tudo aquilo ali que Moisés ele fazia. Poderia ter sido os filhos de Moisés? Poderia. Poderia ter sido qualquer outra pessoa? Poderia. Mas, como nós estamos falando, existe um propósito de Deus para a vida de cada um. A algum momento isso iria acontecer na vida de Josué, até porque Moisés ia viver eternamente. A algum momento isso iria acontecer, mas a decisão que ele toma lá atrás vai determinar aonde seria o fim. Qual seria o fim do seu ministério? O fim do seu ministério foi no momento em que ele decide tomar aquela decisão, em que o Senhor fala, daqui para frente você não vai entrar, porque lá atrás você tomou uma decisão errada. Lá atrás você tratou o povo como agora se o povo fosse um povo qualquer. E você, com toda a sua ira, com toda a sua raiva, você toca naquela pedra e lança palavras sobre o povo. E isso determinou que agora em diante você não vai entrar em Canaã. Nos mostrando que nós estamos na dependência de Deus, que a palavra do Senhor é o que nos orienta, a palavra do Senhor que nos mostra aquilo que nós devemos fazer, mas nós devemos cumprir aquilo que foi estabelecido por Deus. Nós devemos ter o zelo, nós devemos ter o cuidado da igreja do Senhor, porque nós estamos aqui como mordomos do Senhor, nós estamos aqui como servos do Senhor, preparando um povo para poder morar no céu, orientando o rebanho de Deus até chegar a Canaã celestial. E se cada um de nós que aqui estamos entendemos isso, que nós fomos chamados por Deus para exercer esse papel de liderança, quer seja na igreja, quer seja na nossa casa, quer seja no lugar onde nós viemos estar, que assim nós viemos fazer, para se cumprir sobre as nossas vidas tudo aquilo que Deus Ele quer que seja feito. Nessa semana eu gostaria de abrir o espaço para qualquer pessoa que gostaria de fazer uma pergunta, gostaria de colocar algo que acha que pode enriquecer mais a nossa escola dominical. Alguma pergunta, algum comentário? Não? Então vamos para a conclusão. A conclusão diz assim: Moisés foi preparado para a missão que recebeu do Senhor e demonstrou ter consciência de seu chamado divino. Por intermédio da liderança dele, aprendemos que ninguém pode liderar sozinho, pois tal tarefa exige ajuda. O líder precisa se cercar de pessoas que o ajudem a cumprir com a sua missão no reino de Deus. E é isso que o Senhor nos chamou para fazer. Hoje nós estamos aprendendo, amanhã nós colocaremos isso em prática. Quer seja, como eu já disse, instruindo os nossos familiares, os nossos filhos, quer seja aqui na igreja do Senhor, ajudando na condução desse rebanho, até chegar nos céus, até cumprir o propósito de Deus sobre cada um de nós, entendendo que nós somos chamados por Deus. Cada um de nós temos esse chamado, para sermos seus discípulos, para darmos bons testemunhos e para nos permitir colocarmos nas mãos do Senhor, porque o maior privilégio que nós temos aqui nessa terra é sermos servos do Senhor. Porque o homem, ele trabalha, cada um de nós conquistamos o pão de cada dia e acumulamos as riquezas que vão ficar aqui. A riqueza de alguém pode ser sua casa, sua propriedade, seu automóvel, mas a maior riqueza que nós temos é ter os nossos nomes escritos no livro do céu, é termos o tesouro que nós acumulamos diante da presença do Senhor, e nada disso nós podemos comparar com as coisas deste mundo. Não importa qual sejam as propostas deste mundo, muito maior e melhor para cada um de nós é aquilo que Deus nos chamou para ser. O verdadeiro líder é aquele que em momento algum
vai olhar e vai achar que todos estão à sua disposição. Mas aquele que entende que foi estabelecido por Deus para ser o que vai orientar. Por isso, para que devemos chegar a esse ponto, nós devemos nos debruçar na palavra do Senhor, na orientação dos familiares, na condução do povo do Senhor. Tudo isso vai nos preparar até chegar ao ponto de cumprir o querer de Deus nas nossas vidas. E não importa, meu irmão, minha irmã, aquilo que talvez hoje está sendo a sua condição. Talvez você olhe assim, poxa, mas eu não estou fazendo nada, não exerço nenhum papel de liderança, mas amanhã, depois, através de todas as experiências que você está tendo, Deus, Ele vai te chamar para liderar um grupo de irmãs, um grupo de mocidade, de adolescentes, um grupo de departamento infantil, que talvez seja um dos departamentos mais importantes da nossa igreja, o departamento infantil, porque assim como o islamismo, desde as crianças já vão instruindo para que hoje eles venham ser as pessoas que são, nós também, a palavra do Senhor nos diz que nós também devemos cuidar desses pequeninos, para que amanhã depois eles continuem levando em diante tudo aquilo que nós temos aprendido e temos ensinado. Amém? Convido a igreja a se colocar de pés. Estaremos fazendo o fechamento da nossa lição. Vamos lá? Título da lição: a liderança de Moisés. Texto principal: o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e deu a voz. Este é o nome eternamente. E este é o memorial de geração em geração. Alguém pode puxar um outro aí? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Gisiel, mas essa bela lição que nos trouxe na manhã desse dia. Entendemos que Deus tem os propósitos, os meios para trabalhar nas nossas vidas. Nós temos agora a função de religioso já foi cumprida, agora a função de líder paterno, né? Cuidando dos seus liderados. Nós agradecemos muito a Deus. Eu não sei qual vai ser o desfecho agora, que ainda não chegaram as crianças e os adolescentes. Então vamos dar continuidade de chegar. Nosso pastor não vai comparecer aqui hoje para resolver um assunto. Vamos esperar as crianças chegarem para termos uma oportunidade. Chegar no povo já, tem mais para mim?
David, diaconisa, não, evangelista Danilo, operadora Cris, diaconisa Cris, eita, desgrama. Tiago Benjamin, deixa eu voltar, Paulo, tá? Pastor Adriano, presbítero Beijo, evangelista Danilo, diaconisa, David, Pamela, não, Danilo substitui a Pamela, evangelista Danilo, diaconisa Cris, diácono Benjamin, alguns irmãos estão indo de frente, se puder mandar no Pix lá para mim, eu vou pagar, eu agradeço, eu vou pagar no cartão de crédito, tá bom? O café da manhã, diaconisa Pamela, procurador Eduardo, cadê alguma coisa de comer, tá, Eduardo? Qualquer coisa você compra lá e traz, tá? Domingo. Sim. Diaconisa Karen e Dani. O café diaconisa Cris que vai trazer, pastora Brunella e a irmã Maria. Os irmãos que forem para a igreja, sabe quem? Sabe quando fala? Ajuda? Eu já repito de novo. Fechou? Crianças. Agora eu falo uma coisa para os pais e para as crianças. Sábado é a festa das crianças. Eu até pensou que era hoje, que era a quantidade de crianças que hoje. Mas acontece que a festa é prioridade das crianças da igreja. Então já falei para os meninos que vêm do predinho, para eles não virem arrastando ninguém de lá, igual fizeram outra vez, porque não vai dar certo, porque cada padrinho vai comprar um presente para uma criança. Aí se vier outras crianças, vai ficar sem o presente, vai ficar uma coisa muito sem graça. E vocês, família, também é aquele esquema, né? Não convide ninguém de fora para vir, e se por aventura for trazer alguém da sua família que não faça parte da igreja, traga o presente dele também. Não tem problema aqui. Dá o presente natal da criança aqui, mas tem que trazer o presente dele, porque a parte comestível a gente garante. A que a gente não garante é o presente da criança, tá bom? Amém. Vamos ouvir a diaconisa Pamela. Clássicos de 18 matriculados, 8 presentes, 1 visitante, total de assistência 9, 3,75 de oferta. Estrela da Manhã, 7 matriculados, 5 presentes, 2 ausentes, 1 visitante, 9,65 de oferta. Adolescente, 5 matriculados, 3 presentes, 2 ausentes, 5,15 de oferta. 4 dos adultos, 30 matriculados, 23 presentes, 7 ausentes, 3 visitantes, R$ 26,00 de oferta. Total geral de frequência, 44 pessoas. Total geral de oferta, R$ 44,55. Amém, irmãos. Então, mais uma vez, chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical. Domingo que vem tem mais, não perca. As lições estão bastante maravilhosas para que venhamos estar crescendo na graça do conhecimento. Vamos nos colocar de pé para estarmos fazendo esse fechamento. Convido aqui o pastor Eduardo para estar orando e nos despedindo com a bênção apostólica. Vamos louvar a Deus. Grande Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, te agradecemos a Deus pela manhã, a qual o Senhor tem nos proporcionado, por estarmos aqui, pela confraternização, pela graça do Senhor e de Deus que nos envolveu, pela salvação, ó Deus, que muito nos abençoou, nos abriu o entendimento, acerca do que nós precisamos, ó Deus, para compreender, acerca do chamado do Senhor sobre as nossas vidas. Desses líderes, ó Deus, que estão, ó Deus, entre nós, que o teu poder, ó Deus, a tua graça possa se envolver, e no momento determinado pelo Senhor, o Senhor possa levantá-los, meu Senhor, para exercer o ministério que o Senhor tem posto na mão de cada um deles. Assim, Deus, te pedimos, continua conosco, nos ajudando, pois temos, ó Deus, preparado uma noite memorável, uma noite agradável para o Senhor, para aqui estar no Senhor. Deus, te pedimos, continua conosco, nos ajudando, porque isso, Deus, nós bem reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Te pedimos, Pai, continua conosco. Em nome de Cristo Jesus é que nós te agradecemos por tudo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam a volta do Senhor. Vamos em paz.